No meu último vídeo, eu saí em busca do lobo lendário, mas no meio do caminho, eu enfrentei vários obstáculos. O primeiro dele foi atravessar essa ponte toda molhada com o caneco. A minha sorte foi que o pessoal do estábulo cuidou muito bem do meu caneco, trocando todas as suas ferraduras. Mais à frente, após eu colher algumas plantas medicinais e caçar alguns animais, eu avistei uma formação rochosa interessante depois da ponte ferroviária. Indo até lá, encontro um desenho que provavelmente foi feito por uma tribo indígena. Ainda no local, começa a chover um pouco, então decidi esperar a chuva passar para depois seguir caminho com o caneco. E assim que o sol raiou, decidi descer com o caneco por um perigoso caminho estreito que tem na lateral dessa montanha. Que ao chegar no final desse caminho, somos pegos de surpresa por uma cobra cascavel. Depois de retirar o couro dela, eu deixei o caneco descansando para tentar pescar algum peixe aqui no rio. Mas infelizmente, não estava conseguindo pegar nada de primeira. Então decidi pegar meu arco e flecha que tinha ficado junto com a sela. E ao chegar na sombra onde tinha ficado a sela, sou surpreendido novamente por outra cascavel. Aí dessa vez, meu compadre, decidi fazer um lanche com essa aqui, já que eu não tinha pegado nenhum peixe. Voltando para o rio, encontrei um grupo de salmão subindo a correnteza, e como eles estavam em uma parte mais rasa do riacho, consegui pescar um de arco e flecha, mas para mim, um ainda não era o bastante, então resolvi voltar a pescar na parte maior do rio, só que dessa vez com a vara de pescar, para ver se eu conseguia pegar um peixe um pouco mais longe, mas por causa da correnteza forte, eu não estava tendo muito êxito na pescaria, e nisso, de repente eu vejo o caneco correndo assustado, então fui até o local para ver o que estava acontecendo, e ao chegar, me deparo com a cobra tentando me picar em outra emboscada, então meu compadre resolvi que não dava mais para ficar aqui nesse local. Um pouco mais à frente, já próximo à saída do penhasco, o clima muda totalmente. Uma neblina densa começa a invadir quase totalmente o local. Mesmo assim, ainda dá para enxergar muito bem através dela, já que ainda estamos sobre a luz do dia. Logo mais à frente, há uma saída à direita, então resolvo dar meia volta e decido que irei sair através dela. Mas quando eu começo a entrar na saída, olho mais adiante à minha esquerda e acabo avistando algo que me deixou um pouco intrigado. Ao se aproximar, encontro um trem descarrilhado que provavelmente caiu da ponte que tem no local. Decido deixar o caneco próximo à cabine do maquinista e resolvo dar uma vasculhada melhor no local. Ao olhar a cena no local, logo percebo duas coisas. A primeira é que há muita ferrugem em toda a lataria do trem. A segunda é que toda a vegetação em volta já cresceu um bom tamanho, significando que esse trem descarrilhou dos trilhos há um bom tempo. Mesmo assim, ainda vou dar uma olhada no local para ver se eu encontro algo de valioso no meio de toda essa sucata. E veja só que interessante, no primeiro vagão que eu entrei, encontrei um baú ainda intacto. Ao abri-lo, encontro vários itens valiosos. Saindo do primeiro vagão que eu entrei, eu finalmente decido que vou até o outro que ficou caído de ponta cabeça. Ao chegar ao lado dele, meu compadre, vejo que a porta da sua lateral ficou aberta depois da queda. Mas o problema é que por ele ter ficado de ponta cabeça, eu não consigo alcançar sua porta para entrar dentro do vagão. E o pior de tudo é que tudo que tem aqui ao redor, meu compadre, não dá para eu usar como apoio para tentar conseguir alcançar a porta. Então o jeito vai ser eu tentar entrar pela parte de cima do vagão, já que eu vi que está aberto. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada aqui ao redor para ver se eu consigo encontrar um canto para subir a montanha.
E olha só, já encontrei uma fenda, e se eu conseguir escalar ela, talvez eu consiga chegar lá no topo. Mas mesmo encontrando essa passagem, vou dar mais uma olhada aqui pela beirada da montanha para ver se eu consigo encontrar outra. Mas infelizmente me deparei com um penhasco sem saída, então o jeito vai ser eu voltar e tentar subir pelaquela fenda. Mas só existe um pequeno probleminha, a primeira parede da fenda é um pouco alta e para eu conseguir alcançar ela, vou ter que pegar um pouco de impulso. Quase não consegui subir, meu compadre. Ainda deslizei 2 vezes para cair de cima do precipício. Agora tenho que recuperar o fôlego para partir para a próxima etapa. Pronto, recuperei o fôlego, olhando para uma bela paisagem. Agora, meu compadre, é hora de eu pular essa fenda que eu escalei para eu conseguir chegar do outro lado da montanha. Oxe, macho, quase que eu acabei caindo novamente. Minha sorte foi que eu consegui segurar bem na beiradinha da montanha. Oxe, e tu pensa que acabou? Eu tenho... machucando um pouco as pernas com o impacto quando pulei no chão, mas foi bem melhor, meu compadre. Já pensou se eu tivesse caído lá do topo tentando pular para a montanha? Poxa, tu é doido, eu teria me estabacado todinho aqui no chão. Pronto, eu acho que o que tinha de valioso nesses ferros velhos aqui do trem era só isso mesmo. Agora eu vou pegar o caneco e vou tentar subir essa montanha pela passagem que eu vi lá atrás. Então assim eu fiz, peguei o caneco e comecei a subir pela passagem. Mas só que por essa passagem aqui que eu escolhi, há um grande problema, que eu só vim perceber depois que eu comecei a subir com o caneco. Que a maioria das pedras aqui do local são soltas e desliza de ladeira abaixo. E isso acaba sendo um grande perigo, tanto para mim quanto para o caneco. Mas como nós já estamos no meio do caminho, eu decidi que a gente iria terminar o trajeto, mesmo ele sendo muito perigoso. E o caneco se mostrou determinado e guerreiro em todos os momentos do trajeto. E assim conseguimos chegar no topo sem sofrer nenhum dano. Ao chegar próximo à linha ferroviária, encontro um grupo de cavalos selvagens logo mais à frente. Easy. Ao checar com um binóculo, vejo que são apenas cavalos comuns, da raça Morgan, uma raça que não tem atributos muito bons. E por isso, meu compadre, não vale muito a pena serem domados, já que os preços de venda deles no estábulo são muito baixos comparado a outros cavalos raros.
Mais à frente, próximo ao dos Cavalutão, é o território onde o pessoal relata que encontra frequentemente o lobo lendário. E acho que ele fica muito por aqui, meu compadre, porque nessa região há muitos animais predatórios para ele caçar. Um desses animais é esse. E tudo indica que o tesouro está nessa pequena ilha no meio de um lago, na qual há 3 montanhas de tamanho diferente ao lado direito. Na volta para pegar o caneca onde ele ficou, acabo ficando desconfiado ao ver vários abutres voando no céu, então decido investigar o que está acontecendo. Junto com os abutres, há também vários corvos, e como todos eles são animais carniceiros, isso significa uma coisa: que naquele local há um cadáver sendo comido pelos animais. Então decido me aproximar para identificar do que se trata esse cadáver. Ao verificar, concluo que são restos mortais já apodrecidos de um cervo. E das duas uma, o cervo foi abatido por um ser humano e deixado restos para trás, ou abatido por um grande predador, mais precisamente por um lobo. Vou dar mais uma volta aqui pela região.
Mais à frente, encontro um pouco da pelagem dele caída aqui no chão. Don't seem close. E aí continuei seguindo os rastros dele, meu compadre, até chegar em outro montante de carne deixado para trás. Até que de repente eu acabo escutando isso. Must be close. O lobo lendário percebeu que eu estava atrás do rastro dele. Então, meu compadre, me preparo para enfrentá-lo, tomando uma poção que possa me ajudar a bater de frente com ele. Usando a luneta do meu rifle, consigo avistar a fera de longe. Até que de repente... Get back. consigo abater a fera, meu compadre, com um tiro sensacional logo de primeira. Um grande lobo lendário, que com certeza eu irei ganhar uma boa grana ao vendê-lo. Agora tenho que escolher qual dos dois eu irei ficar, com o lobo lendário ou com o carneiro selvagem. Infelizmente, tenho que escolher entre um dos dois, já que saí para caçar apenas com o cavalo caneco, e como o lobo lendário vale mais, irei optar em ficar com ele. Not bad, boy. Mas mesmo assim, vou aproveitar tudo o que eu posso pegar do carneiro selvagem. Just hold on there, boy. Pronto, vou guardar a pele perfeita do carneiro selvagem na garupa do caneco. E agora seguir viagem, meu compadre, até o armadilheiro para vender o lobo lendário. E para ir até lá, me surgiu uma pequena dúvida. Se vou pelo lado direito, onde tem a ponte do trilho do trem, e correr o risco de ser surpreendido pelo trem no meio da ponte, já que estou mais lento por carregar o lobo lendário, ou de me arriscar do lado esquerdo, nos perigosos caminhos das montanhas. Decidi me arriscar pelas montanhas, do que ser surpreendido pelo trem bem no meio da ponte. E logo para começar, o caminho era bem estreito, mas só que deixa que o caneco, meu compadre, estava determinado a terminar esse percurso rapidamente. Mas o que eu não imaginava é que eu e o caneco iríamos ser surpreendidos pela correnteza do rio, que está bem mais forte. E aí, meu compadre, quando o caneco viu isso, já ficou meio revoltado. Dava pra ver claramente que eu e o caneco não tinha como atravessar nadando uma correnteza tão forte assim. Então peguei descendo, seguindo a correnteza do rio com o caneco, que era pra ver se a gente conseguia encontrar uma passagem para atravessar. E para nossa sorte, não é que encontramos uma pequena ponte em uma passagem estreita aqui do rio. Só que acabou acontecendo um pequeno probleminha. O caneco ficou muito nervoso na hora de passar. Easy. Mas ainda bem que no final acabou dando tudo certo. Agora só precisamos subir esse outro lado da montanha. Ao terminar de sair da montanha, me deparo com uma pequena comissão acampada, então decido dar uma olhada com o binóculo para ver de quem é essa comissão. E adivinha só de quem era, meu compadre? Os Odrisco, uma das piores gangues aqui da região. E toda vez que os caras dessa gangue me vê, sempre querem me matar. Então, vou tentar acabar com esse pequeno grupo para me vingar. Preciso ir cautelosamente, afinal são 2 contra 1. Me posiciono para atacar, mas decido dar uma olhada melhor de outro ângulo para ver se tem outro membro da gangue que eu não esteja vendo.
E como eu suspeitava, havia mais 3 caras emparados pela barraca. Tento me aproximar mais um pouco, mas infelizmente minha localização é descoberta. God damn it! Put that fucker in your mouth! Driscoll's, was you? Pronto, meu compadre, parece que consegui finalizar todos eles. Ainda conseguiram acertar um tiro em mim, mas ainda bem que foi só de raspão. Só que agora eu preciso ser rápido, antes que apareça alguém aqui por causa do tiroteio. Pronto, meu compadre, peguei todos os itens mais importantes que dá para carregar na bolsa e agora é hora de meter o pé antes que chegue alguém por aqui. Okay, boy. Vou pegar o caminho pro leste e seguir direto para o armadilheiro. Vou guardar essa arma das costas para ninguém desconfiar. Yeah. Move! What? Mas durante o caminho, acabo sendo esbarrado por um cara. Howdy there, stranger. Pensei que fosse algum inimigo ou alguém querendo me assaltar. Hey, that's a nice looking horse you have there. Bet it ain't faster than mine, though. Ariel's my pride and joy. Mas era apenas um cara querendo apostar a corrida de cavalo. You? Sure, let's race. All right, let's race. Apostamos a corrida para quem chega primeiro até o sítio dos veteranos. Look at that view. Mesmo estando com o lobo lendário na garupa do caneco, ainda conseguimos chegar em primeiro lugar aqui no sítio dos veteranos. What happened to you? Huh? All that stamina training for nothing. Ugh. Ugh. Bye now. Not a bad race. Maybe another time. Next time, friend. Next time we'll get you. You can write that down. Bom, já que ganhamos a corrida, vou aproveitar para tomar um pouco de água e me lavar nesse lago para tirar um pouco desse sangue que tá na minha camisa. Ao terminar de me lavar, olho mais adiante e noto algo bem interessante. Então resolvo dar uma olhada mais de perto para ver se realmente é o que eu tô pensando. Uma paisagem que eu tenho pra mim que já vi ela em algum lugar. Pois é, vim parar exatamente no local que está desenhado no mapa do tesouro da gangue Jack House. Agora só precisa arrumar um jeito de chegar até aquela ilha ali no meio. E pelo que eu tô vendo no binóculo, acabei de arrumar a solução pro meu problema. Vi uma canoa lá do outro lado, ao lado da cabana que tem aqui no lago. É
é o transporte perfeito que eu tô precisando para chegar até a ilha. E já que o Caneco tá com o lobo lendário na sua garupa, vou deixar ele amarrado aqui em frente à cabana. Agora, meu compadre, é só pegar a canoa e ir até a ilha. Ao chegar na ilha, meu compadre, vasculho na primeira loca de pedra que achei. E adivinha só? Mais 2 barras de ouro. Agora sim, meu compadre, valeu a pena ter vindo atrás desse tesouro. Agora é só pegar a canoa e voltar lá pra cabana onde ficou o Caneco. Pronto, deixei a canoa no mesmo canto onde peguei e agora é hora de partir e vender esse lobo lendário lá no armadilheiro. Durante o caminho, percebi que esse local há vários animais e na maioria deles estão todos com a pele perfeita, sendo esse um bom local para praticar a caça. Com pouco tempo depois, logo eu chego na região onde o armadilheiro monta sua tenda. E ao dar a volta para chegar na tenda do armadilheiro, encontrei algo que me chamou a atenção, essa árvore com um formato bem diferente, e como achei ela interessante, resolvi desenhar ela em meu diário. Após fazer o desenho, parto em direção à tenda do armadilheiro. Ao chegar, retiro o grande lobo lendário e ao me ver com esse belo animal, ele fica surpreendido com essa grande caça que eu trouxe para ele. Not a wolf? From the grizzlies, I bet. Well, Chief, you were right. It is huge. So, what do you have for me? Right, let's see.